Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Textos Reflexivos. A reflexão de hoje, a sorte e o destino. Existia em Bássara um fabricante de cordas que um dia contou suas aventuras ao emir dos fiéis muçulmanos. Eis que lhe disse: Saiba, meu senhor, o senhor de todos os benefícios, que eu exerci durante toda a minha vida o ofício de fabricante de cordas, trabalhando o cânhamo, e que ganho mal dava para viver e para manter minha esposa e meus filhos. Ora, aconteceu certo dia que, enquanto eu estava sentado na minha oficina, vi ao meu encontro dois ricos senhores do meu bairro, que costumavam sentar-se diante da minha barraca, discorrendo sobre uma coisa e outra, e respirando o ar puro da tarde. Esses dois ilustres senhores estavam ligados entre si por uma profunda amizade e gostavam de conversar. Eles escutavam-se com respeito recíproco. Naqueles dias, como de costume, tinham tomado seu lugar na frente da minha tenda, e na discussão deles, o Si Saad disse ao outro que se chamava Si Saad: Um homem que não pode ser feliz nesse mundo se não tiver grandes riquezas. Aliás, não é o que os pobres sejam assim, porque nasceram na pobreza, e sim porque nunca chegaram a juntar a quantidade de dinheiro que lhes permitia enriquecer definitivamente. Se Saad não é para contradizer, respondeu o outro, mas eu não concordo. Eu penso que o pobre pode se tornar imensamente rico de um dia para o outro, sem a mínima preocupação, se simplesmente fizer parte do seu destino. Ao ouvir tais palavras, Si Saad respondeu: Vejo que, por hoje, é inútil continuar a discussão. Por isso, quero propor uma experiência que prove a você que tenha razão. Vou oferecer nosso amigo Hassan a quantia de 200 dinhares de ouro para que desenvolva o seu negócio e faça render. E juntando as palavras os fatos, Si Saad me entregou uma bolsa com os 200 dinhares de ouro e me disse: Procure usá-lo bem para que lhe seja fonte de riqueza. E saiba que meu amigo Si Saad e eu próprio ficaremos extremamente contentes se um dia soubermos que você ficou mais feliz no meio da abundância que na privação. Eu, pobre, fabricante de cordas, fiquei muito emocionado, sem poder pronunciar palavra. Prostei-me para beijar os pés do meu benfeitor. Depois que partiram, apressei-me a fechar a porta e voltar para a casa a fim de esconder a preciosa sacola. Mas, como na minha casinha, que era composta de um só compartimento, não havia nem cheiro de armário, nem havia cofre, nem nada que lhe parecesse sentisse totalmente desorientado, e pensava em enterrar meu dinheiro em algum lugar deserto. Logo, porém, tive a ideia de que não haveria nada melhor do que esconder a bolsa no meu turbante. Levantei-me imediatamente, fechei a porta de trás de mim, desenrolei meu turbante, tirei a bolsa, 10 moedas de ouro para as despesas e enrolei o restante nas dobras de seda, que ajusto em volta da minha cabeça. Como já tinha encontrado um lugar seguro para a bolsa, dirigi-me depressa ao açougue para comprar um bom pedaço de carne, pois já fazia bastante tempo que não tocávamos nela. Voltei em seguida à minha casa, pensando em tudo que podia fazer com aquele dinheiro. De repente, um gavião esfomeado precipitou sobre o pedaço de cordeiro que eu levava às costas. Levou-o com meu turbante, antes que eu pudesse fazer o mínimo de movimento. Diante daquilo que aconteceu, comecei a soltar gritos tão altos e tão espantosos que os homens e as mulheres e as crianças da vizinhança ficaram apavorados. Mas os meus gritos, longe de espantar o gavião, excitaram-no ainda mais. Em pouco tempo desapareceu no meio das nuvens, levando consigo a minha fortuna e as minhas esperanças. Todos os meus projetos ruíram, e eu, desconsolado, perguntava-me o que diria aos meus benfeitores quando voltassem. Si Saad e Si Saad reapareceram depois de 6 meses. Mal apareceram na minha barraca, lancei-me aos seus pés e lhe contei minha história. Si Saad sorriu maliciosamente e olhou para Si Saad, que bastante desapontado me disse: Certo, o que aconteceu não é o que se esperava, mas não o recrimino, embora a história do gavião seja bastante esquisita, e eu seja tentado a suspeitar de que você tenha esbanjado em divertimento o dinheiro que lhe dei para finalidades bem diferentes.
Em todo caso, quero tentar novamente a experiência e lhe entrego mais uma vez uma bolsa com 200 dinheiros de ouro, porque não quero que meu amigo ganhe a aposta depois de uma única experiência. Dizendo isso, me entregou os 200 linhares de ouro, acrescentando: espero que dessa vez não os esconda no seu turbante. Depois que partiram, apressei em fechar a porta da minha barraca e voltar para casa, aproveitando a oportunidade para evitar o perigo de encontrar naquela hora minha esposa e meus filhos. Separei 10 dos que faltava dos 200 linhares de ouro e enrolei os 190 num pano branco. Só faltava encontrar na casa um lugar bem seguro para esconder o meu tesouro. Depois de ter refletido bastante, depositei os dinhares no fundo de um pote cheio de farelo, certo de que ninguém os encontraria naquele lugar. Em seguida, saí para comprar cânhamo. Ora, enquanto eu estava na feira, passou pela minha rua um vendedor de um certo pó para limpar cabelos. E minha esposa, que no entanto tinha voltado e desejava comprar um pouco daquele produto, não tendo dinheiro, pensou: aquele pote cheio de farelo está lá há muito tempo e não me serve para nada. Vou oferecer ao vendedor em troca do seu produto. E foi assim, o vendedor ficou com o pote e com o seu conteúdo. Quando, algumas horas depois, voltei carregado de cânhamo, lancei disputadamente os olhos para o lado do pote que continha todas as minhas esperanças. Entretanto, minha esposa veio me falar de sua compra. Deixei-me cair no chão gritando: que desgraça a nossa! Você acaba de trocar o meu destino, o seu destino e o destino dos nossos filhos por um pó para limpar o cabelo. Mas que a perda do dinheiro afligia-me pensar como reagiria na presença do meu benfeitor quando ele me pedisse contas do emprego dos 200 dinheiros de ouro. Por fim, chegou o dia tão temido e tive de contar, para minha grande mágoa, a minha história a Sisade. Afinal, Hassan, pode ser que você nos conte e seja verdade, disse Sisade, escondendo seu desapontamento. Contudo, é um tanto esquisito pensar que o gavião e o vendedor de pó estivessem lá, no justo momento em que você estava ou distraído ou ausente, para lhe levar o que estava bem escondido. Como que quer que seja, persisto em deixar que sem dinheiro nada é possível. Mas Sisade disse: quero, por minha vez, tentar provar a você que o jogo do destino é a única regra da nossa vida. E virando-se para mim, deu um pedaço de chumbo bastante grande, que se acabara de apanhar no chão. Enquanto me entregava, acrescentou: toma esse pedaço de chumbo. Virá um dia em que, se for de vontade do destino, esse chumbo será para você mais útil do que toda a prata das minas. Nem querendo contrariar Sisade, peguei o pedaço de chumbo e pus no bolso do meu cinto. No dia seguinte, um pescador, meu vizinho, levantando-se antes do nascer do sol para ir pescar, como era seu costume, inspecionou suas redes e deparou com uma falta de um pedaço de chumbo. Veio bater à minha porta e me perguntou se não tinha um pedaço de chumbo para lhe emprestar. Lembrei-me do presente de Sisade e comecei a remexer no meu cinto. E com gosto lhe dei o chumbo que não me servia para nada. A primeira redada será a sua, disse-me o pescador enquanto se afastava. Ora, com o primeiro lance da rede, o pescador apanhou um só peixe, mas era um peixe bem maior, o maior de todos os que tinha visto até então. Agradeci ao meu vizinho e entreguei o peixe à minha mulher, para que o preparassem para o almoço. Ao limpá-lo, minha mulher viu alguma coisa com um brilho muito vivo. Apanhou e lavou. Era um pedaço de vidro do tamanho de um ovo de pombo, transparente como a água do rochedo. Entreguei-lhe às crianças para as brincadeiras. Quando chegou a noite, notamos que, embora a lâmpada estivesse apagada, uma luz nos iluminava. Provinha do vidro que as crianças tinham largado no chão. Um joalheiro que passava parou diante de minha casa, atraído por aquela luz. Mostrei-lhe o ovo de vidro. Ele ficou pasmo, porque era o mais belo diamante que tinha visto. E imediatamente comprou o diamante por 100.000 dinheiros. Vendo-me rico da noite para o dia, muito mais rico do que poderia sonhar, pus-me a refletir sobre a maneira de usar a minha riqueza. Meu primeiro gesto foi ir ante os pobres fabricantes de cordas de Bagdá para lhe propor trabalhar ao meu serviço. Aceitaram imediatamente.
Já havia passado algum tempo desde o dia que havia abandonado a minha velha casa para me estabelecer em outra, que tinha feito construir no meio dos jardins, quando Cissade e o seu amigo pensaram em vir procurar minhas notícias. É fácil imaginar sua surpresa ao encontrar-me no palácio. Convidei-os a sentar no meu jardim, depois lhe ter servido sorvete e refrigerantes. Contei-lhe tudo o que lhe aconteceu, sem esquecer sequer o mínimo detalhe. Cissade virou para o amigo e lhe disse: Está vendo, Cissade? Sem acrescentar mais nada. Mas ele não acreditou na minha história e me disse: É impossível que você tenha chegado a ser assim tão rico só por causa de um simples pedaço de chumbo. Essa história é tão mentirosa como aquela do gavião e do vendedor do pó para lavar o cabelo. Confesse que foram os 400 linhares que permitiram enriquecer. Eu não sabia como fazer para convencê-los. Quando as crianças que brincavam no jardim entraram trazendo nas mãos um grande ninho que haviam descoberto. Com grande surpresa, notamos que naquele ninho onde havia alguns filhotes de gavião, estava constituído um turbante. Observando mais perto, reconheci o turbante que outrora o gavião havia roubado. Peguei as avezinhas, entreguei-as às crianças, desenrolei completamente o turbante. E lá, no fim, estava a bolsa de Cissade, com meus 190 linhares. Cissade alegrou-se, pensando que desta vez o seu amigo se convencera da minha honestidade. Mas ele, apesar da prova da minha boa-fé, ainda duvidou, pensando que, com certeza, a segunda bolsa que havia dado não era alheia à minha fortuna. Foi então que um empregado da minha cavalaria entrou trazendo um vaso de farelo que eu imediatamente reconheci. Era aquela que minha esposa havia trocado com um mercador de pó para lavar o cabelo. Meu senhor, disse-me, este vaso que eu havia comprado essa manhã para esquecer de levar ração ao cavalo continha isso, e me entregou a segunda bolsa, disse Cissade. Então Cissade convenceu-se de que eu deveria ter dito a verdade, e desde então, eles, como fiéis amigos, vivemos os três juntos como os bons amigos, convencidos que estamos sob o poder do destino e cheios de admiração pelos caminhos de que ele se serve para cumprir os seus decretos. Se você gostou dessa reflexão, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Que Deus abençoe a todos nós.